pegar a luzinha de trás. Se você está com a sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 9. Lá no versículo de número 27. Mateus 9, 27. Vamos lá? Está escrito assim: Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando ele entrou em sua casa, os cegos se aproximaram e lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda a região. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, fale conosco nessa noite. Ó Deus, visita o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Pai, permita que a gente possa estar mais perto de Ti. Que o Senhor nos faça, ó Deus, ter a nossa mente renovada, os nossos sentimentos, ó Deus, transformados pelo poder da Sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa tirar de perto de nós tudo que é mal, que as bênçãos espirituais, as bênçãos terrenas possam nos alcançar. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja cheia de luz, de graça, de paz, de vitórias. O Senhor é maravilhoso e nós sabemos que até mesmo quando as situações não parecem ser boas, elas são boas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e foram chamados segundo um propósito. Nós acreditamos que aqueles que estão em Cristo já são mais do que vencedores e nós estamos em Ti. E acreditamos plenamente nessa vitória, porque os Teus planos, ó Deus, eles não podem ser frustrados. Nada na nossa vida, Pai, é por acaso. Nós estamos debaixo das mãos do Senhor, das asas do Senhor. E aqui te pedimos que essa palavra visite o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus estava numa parte do seu ministério com muitas atividades. Se você for olhar o capítulo 8, Jesus ele está expulsando demônios, está curando pessoas doentes. Tem a famosa passagem da tempestade, quando ele e os discípulos estão no barco, que a tempestade acontece, Jesus estava dormindo, ele acorda e ele acalma a tempestade, acalma a força dos rios. Então você vê ali o capítulo 8 todinho cheio, né, de Jesus Cristo fazendo coisas sobrenaturais, e o capítulo 9 não é diferente, mas o capítulo 9 ele tem uma particularidade sobre algumas pessoas que se aproximaram de Jesus, que nos faz refletir sobre um princípio fundamental da nossa fé, e é o que eu quero trazer para nós hoje. Esse texto aqui, ele vai começar, certo, não com a história desses 2 cegos, mas se a gente voltar ao capítulo 9, a gente vai perceber que tem a história famosa de um homem muito rico, de um homem que tinha uma alta posição, de um homem que não poderia dobrar o seu joelho diante de qualquer pessoa, a não ser, né, dos Césares, dos imperadores romanos. E esse homem, chamado Jairo, ele tem uma filha doente na casa dele, que está à beira da morte, e ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus, e Jesus sempre rodeado por uma multidão, né? A maioria queria simplesmente ver Jesus fazendo espetáculo, a maioria era curiosidade, a maioria não tinha nada a ver com o propósito central de crer, de ver realmente a glória e o reino de Deus. Então esse homem, ele se achega até Jesus e de forma humilde ele se dobra diante de Jesus e pede: Senhor, a minha filha está morrendo, por favor, venha e salve ela.
Jesus, vendo as palavras daquele homem, né, ele diz: eu vou até a sua casa e a sua filha, ela vai ser curada. Tá? Então, quando Jesus faz isso, né, e quando esse homem aceita se colocar nessa posição, então se cruza duas coisas, né? A humildade, quando ela cruza com o poder de Deus, acontece milagre. Quando o nosso coração está num estado humilde e quando nós entramos diante de Deus, nós podemos sim esperar milagres. Deus trabalha em corações que são quebrantados, não é? A Bíblia diz que Deus está num alto e sublime trono, mas também habita naqueles que são mansos e humildes de coração. A palavra de Deus, então, ela dá muita ênfase na questão da humildade. E ser humilde não é ser uma pessoa que aceita tudo, né? Que está sempre apanhando e aceita tudo. Ser uma pessoa humilde é uma pessoa que pensa menos em si mesmo e mais nos outros. Essa é a melhor definição de humildade. Vou repetir. Humildade não é você aceitar tomar pancada de todo mundo e ficar quieto. Humildade é você pensar menos em si e mais no próximo. Paulo ele escreveu assim, que nós devemos primeiro considerar as necessidades do próximo, né, e depois as nossas. Ele disse que esse era o segredo para se viver Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Então, humildade é isso. É quando você para olhar para alguém que está precisando, mesmo que você esteja na correria. Lembra do bom samaritano? O bom samaritano, ele foi o único que parou, porque um homem tinha sido espancado, roubado, estava agonizando na estrada. Um fariseu, um homem que conhecia a palavra, olhou, passou e foi embora, porque ele tinha um compromisso na igreja. O outro foi um levita, que tinha um compromisso na igreja, não quis parar também. Quem parou lá? O bom samaritano. Por que Jesus usa essa parábola? Porque os samaritanos eram considerados uma raça inferior. Uma raça de pessoas que o quê? Que tinham se contaminado, porque eles tinham se casado com pessoas de outras nacionalidades. Aí o que Jesus diz? Jesus quebra, então, eles no meio, quebra o orgulho deles, quebra a hipocrisia deles, falando o quê? Dizendo a eles, o bom samaritano é aquele que o quê? Que parou e ajudou aquele homem que estava com necessidade. Não interessa se o fariseu estava indo para a igreja ou se o levita estava indo para a igreja. O que importa é que o bom samaritano, ele estendeu a mão e abençoou essas pessoas. É por isso que tem muita gente fora da igreja que é muito mais próxima de Deus e muito mais abençoada por Deus do que muita gente que está na igreja. Porque às vezes as pessoas elas acostumam com a igreja e elas acostumam então com a hipocrisia, certo? Elas acostumam então com a arrogância, elas acham que sabem sobre igreja. Parece que a igreja se torna o quê? O nosso mundo particular com Deus, né? Que a gente entra então num templo de 4 paredes e Deus está presente. Deus está presente num coração humilde. Portanto, ainda que nós entremos nos maiores templos que existem no mundo, se o nosso coração não tiver essa posição, nada vai adiantar. Então a gente tem um homem que tinha muito a perder, viu? Ele era um centurião, a classe dele, profissional, era altíssima, ele era rico, e se ele fosse pego fazendo o que ele estava fazendo, certo? Ele ia perder a posição dele, a família também, provavelmente ele ia receber muitas chibatadas e ia ser preso pelo crime de estar adorando outra pessoa que não é César. Então ele teve coragem de colocar na reta os benefícios que ele tinha para entrar na presença de Jesus. Por quê? Porque a filha dele valia mais que tudo isso. Deixa eu te dizer um negócio. Olha, em toda a Bíblia você vai perceber que os homens e as mulheres que encontraram o favor de Deus foram pessoas que tiveram coragem de colocar tudo a perder. Foram pessoas que colocaram tudo em risco, certo? Não eram pessoas que faziam conchavos, como por exemplo, eu vou deixar essa parte aqui, porque se der errado aqui, eu ainda tenho essa. Não. Foram homens como Jairo, que fizeram o quê? Que deixaram tudo, colocaram tudo, colocou tudo a perder, porque de fato o que valia mais para ele era a filha dele. Se fosse para perder
dinheiro, ser preso, tomar chibatada, ele era. Mas se Jesus curasse a filha dele, estava tudo certo. Na nossa vida a gente precisa levar essa lição para a nossa casa. Nós não podemos viver sem essa ousadia, sem essa graça, sem essa coragem de avançar. Depois disso a gente tem uma segunda história também de ousadia, que acontece no mesmo texto, que é uma mulher que tem fluxo de sangue. Então ela tem um fluxo de sangue que nunca passou na vida dela. O texto diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha por mais de 12 anos nos médicos tentando parar de ter esse fluxo de sangue, e não aconteceu. Ela creu em Jesus, lembrando que uma mulher com fluxo de sangue é considerada uma mulher impura. A mulher, quando estava no período menstrual, ela tinha que ficar afastada na sua casa ou até fora de casa, até passar aquele período e ela poder voltar para a sociedade. Essa mulher estava tendo um fluxo, ela era considerada então uma pessoa que não poderia estar no meio da sociedade, e ela botou tudo a perder, porque ela disse: se eu conseguir tocar pelo menos no vestido de Jesus, essas eram as roupas que se vestiam na época, eu sei que eu vou ser curado. Então ela vai passando por toda aquela multidão de curiosos, de pessoas, né, apertando os discípulos, apertando Jesus, e ela consegue tocar na orla do vestido de Jesus, e Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E os discípulos disseram assim: mestre, olha o tanto de gente que está comprimindo o Senhor, tem um monte de gente te tocando aqui. Jesus disse: alguém me tocou diferente, tocou e saiu graça, tocou e saiu poder. Naquela hora, então, a mulher do fluxo de sangue, ela vai e se apresenta, e ela vai e diz: Senhor, eu tive então essa doença, toquei no Senhor, fui curada agora mesmo. E o Senhor disse: vai, porque a tua fé te curou. Coragem. Ela teve coragem para o quê? Para reagir a um problema que ela tinha há muitos anos. Olha, o que eu quero que nós levemos para casa hoje, e o que a gente vai orar no final é: nós precisamos voltar a ter força de reação. Nós entendemos que precisamos esperar em Deus, ter fé, nós precisamos o quê? Colocar as nossas preocupações diante de Deus, mas a igreja precisa voltar a ter, né, essa capacidade de reagir, porque às vezes as coisas elas acontecem por tanto tempo de forma negativa, que a gente vai acostumando com aquilo e a gente perde essa força de reagir. Então aqui você encontra nessa passagem que eu já citei, né, duas pessoas que estão reagindo, sabe? Elas estão se sacudindo, elas estão saindo da zona de conforto, porque elas sabem que o quê? Que somente uma reação, somente um trabalho de choque, né, é que as coisas vão mudar. E na nossa vida às vezes é assim. Às vezes as coisas só vão mudar se nós passarmos por uma situação em que a nossa vida precisa passar por um trabalho de choque, por uma forma de reagir muito grande, porque senão não acontece. E aí a gente entra então na história dos dois cegos, que também é uma história de reação, porque esses dois homens aqui, depois que Jesus curou a filha de Jairo, curou também, no meio do caminho lá, a mulher de fluxo de sangue, Jesus foi embora, e o texto diz, para a casa dele. Alguém vai dizer: Jesus tinha casa? Não, essa aqui era a casa de Pedro. Jesus só se hospedava lá muitos dias. Pelo que dá a entender, né, morava lá Pedro, a esposa, a sogra, Jesus e alguns discípulos também estavam por lá. Jesus, então, voltando para sua casa, né, dois cegos, desde lá de onde Jesus saiu, eles estão gritando desesperadamente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São dois homens cegos, que a Bíblia diz que não estão sendo guiados por ninguém. Eles têm a limitação da cegueira, mas eles estão reagindo, eles estão clamando. E tem uma coisa a mais que eles fazem. Eles dizem: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a primeira vez que essa expressão é usada no Novo Testamento para se referir a Jesus, porque eles estão clamando pela humanidade de Jesus, né? Porque Jesus é filho de Davi, porque Jesus é descendente, né, da tribo de Judá, o qual Davi veio,
E Jesus veio, então, da linhagem de Davi. Então eles gritam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mais ou menos assim, o Senhor conhece a estrutura, o Senhor conhece a fé, o Senhor é aquele que veio, certo? Né? Como diz em Gênesis, né? Que veio da semente da mulher para esmagar a cabeça do diabo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esses homens vieram então clamando, buscando a Deus, pedindo essa graça. Falta isso hoje em dia, falta clamor. As nossas orações, mais ou menos, elas são feitas assim. A gente faz a oração com o olho fechado, quando percebe, dormiu, né? Tem outras pessoas que inventam até uma desculpa pior ainda para não orar, para não clamar, que é, se eu falar de voz alta, o diabo vai ouvir o que eu estou pedindo e vai atrapalhar o caos. E diabo vai ouvir coisa nenhuma, isso é a maior mentira que já inventaram. Não vou orar de voz alta, porque o diabo vai ouvir. Que diabo? Nós servimos um Deus Todo-Poderoso e nós estamos orando é para Ele. O Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Nós não devemos parar de clamar. A Bíblia toda diz que nós temos que clamar. Em Jeremias 33:3 diz, clame a mim e eu vou revelar a vocês coisas grandes e ocultas que vocês ainda não conhecem. A Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a vossa terra. A igreja precisa voltar a clamar. Quando a igreja está parada, no sentido do clamor, ela parou de reagir. E a verdade é que a reação é o quê? A reação é a fé em ação. Reagir significa botar a fé em ação. O que é fé? Né? Fé é uma coisa abstrata, se a gente só fizer essa pergunta. Mas fé, por exemplo, no caso, tanto de Jairo, como da mulher do fluxo de sangue, foi o quê? A fé de Jairo foi ele entrar no meio do povo e não ter medo de perder nada que ele tinha e pedir para Jesus curar a filha dele. Isso foi fé. Fé de reagir. Fé de não ter medo de perder nada. Fé de acreditar que Jesus pode fazer o que ninguém pode fazer. Isso foi fé. O que os outros, o que a mulher do fluxo de sangue fez que foi fé? Ela esteve disposta a ser apedrejada, porque ela não poderia estar ali. Ela conseguiu romper a multidão. Ela abriu mão da própria vida dela, porque ela poderia morrer para tocar em Jesus, porque ela disse, é esse homem a única solução para a minha vida. Fé é isso. Fé é você simplesmente colocar todas as demais coisas que existem nesse mundo de um lado e botar Jesus Cristo do outro. E você tomar uma decisão de dizer, eu quero só aquilo que é Jesus Cristo. Isso é fé. Quando a gente fica com as duas coisas juntas, nunca vai haver poder de reação. Porque a gente sempre vai ficar entre duas situações, entre duas questões, e nunca vai dar certo. O que esses dois cegos estão fazendo aqui é reagir. E como é que é a fé? O que representa a fé na história desses dois? Gente, eles são cegos. Esses caras estão igual um doido, gritando, clamando, Senhor, filho de Davi, clamando pela humanidade de Jesus. Senhor Jesus, olha para nós de forma humana. Nós acreditamos que o Senhor pode nos fazer enxergar. Esses homens, então, eles estão dando de si mais do que eles poderiam dar. Sabe? Eles estão doando o sangue deles para se aproximar de Jesus, para ver Jesus fazendo algo sobrenatural na vida deles. Na nossa vida tem que ser assim. Por que a gente não vê muitos milagres? Porque a gente se doa pouco para Deus. Por que a gente não vê tantas coisas sendo transformadas na nossa vida? Porque a gente reage muito pouco. E quando a gente reage, a nossa reação é o quê? É uma reação pequena. É uma reação que não vai até o limite. Reação é você chegar no limite, certo? Quando você vai reagir a algo, é você chegar no limite daquilo e dizer, é esse limite que eu quero. Quer um exemplo? Jacó disse para o anjo lá, né? Eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoar. E a guerra durou a noite inteira. E Jacó disse, eu não te solto enquanto tu não me abençoar. E o anjo vai lá e toca o quadril dele, né? O músculo do quadril. E ele fica manco.
E o anjo vai lá e abençoa ele, dizendo: a partir de agora, o seu nome não é mais Jacó, enganador. O seu nome é Israel, você é um príncipe. E a partir de você vai nascer uma geração muito próspera que vai representar Deus na terra. Reação, uma reação verdadeira. Quer ver outra reação de Jacó, por exemplo? Jacó ficou o quê? 21 anos sem ver o irmão dele que tinha ameaçado ele de morte. Quando Jacó resolveu botar as coisas em dia, ele foi até o irmão dele. E no meio do caminho, quando ele está indo até o irmão dele, ele não sabe o que o irmão dele vai fazer com ele. Até então era o quê? Matar. E aí o que ele faz? Ele vai seguir em frente, mas ele manda um mensageiro. E o mensageiro vai lá, fala com o irmão dele: Esaú, Jacó, o seu servo, chama até de servo, postura humilde, ele quer te ver. E aí Esaú não dá muitas palavras, né? Então quando o mensageiro volta, ali ele está com aquela noção ainda de que o irmão dele vai matar ele. E ele então começa a fazer várias coisas, como por exemplo, ele separa os filhos dele em duas questões, e ele vai para a oração, ele vai pedir: Senhor, tem misericórdia, não deixa morrer os meus filhos, né? Não deixa morrer a descendência que o Senhor deu, é uma descendência que vai sair de Israel para continuar, então, por favor, não deixe isso acontecer. Você vai ver então que Jacó, quando ele decidiu ir falar com o irmão dele, ele deu tudo de si. Ele enviou presentes na frente, ele separou os filhos para não morrer a descendência inteira, se o irmão dele quisesse matar todo mundo, sabe? Até que por fim, não tinha outro jeito. Ele foi encontrar o irmão dele. E quando ele encontra o irmão dele, né, apesar dele poder estar esperando o pior, o irmão dele vai, desce ali do animal que ele está montado e abraça Jacó, né? Abraça Jacó e eles se reconciliam. E a partir daquele momento eles se reconciliaram. Eles nunca mais se viram em vida, mas eles se reconciliaram, e Jacó deu tudo de si para essa reconciliação. Esses dois cegos, então, eles estão doando tudo de si. Agora vamos só para algumas aplicações pessoais para a gente terminar. A gente realmente está dando tudo de nós na nossa vida espiritual? A gente de fato está buscando crescer? Porque se não tiver crescimento espiritual, olha, eu te garanto, dificilmente vai ter crescimento nas outras áreas da nossa vida. A nossa vida é como uma árvore, e a vida espiritual são como as raízes. Se as raízes não estiverem boas, dificilmente a árvore vai crescer saudável. Se essas raízes não forem profundas, dificilmente ela vai conseguir pegar os nutrientes suficientes que estão debaixo da terra para jogar para cima, para fazer com que haja folhagem, para fazer com que os frutos cresçam. A nossa vida espiritual, ela precisa estar viva, ativa. Em primeiro lugar, a gente precisa reagir com relação à nossa vida espiritual. Como é que está a nossa vida, por exemplo, sentimental, o casamento, certo? Existe, de fato, alguma reação da nossa parte para que as coisas possam melhorar, para que a gente possa viver algo diferente daquilo que era ruim, que a gente estava vivendo? Isso é necessário. A gente precisa, então, começar a fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. A gente precisa, então, reagir. É isso que precisa acontecer, certo? Você já viu uma pessoa quando ela dá uma parada cardíaca? O que acontece? Eles precisam pegar um desfibrilador, né? E o quê? Tampar o peito da pessoa para ela alavancar, para ter o quê? Uma reação, para ver se o coração reage, porque ele está o quê? Parando, ele está deixando de funcionar. Aquela pessoa vai morrer. Então você vai, por exemplo, e pega lá os bombeiros, eles dão 1, 2, 3, até voltar o batimento da pessoa, porque é uma reação que eles estão procurando, certo? Que haja daquele corpo que está, né, quase cedendo à morte. Então nós precisamos reagir, nós precisamos começar a fazer coisas diferentes para obter as coisas diferentes. Se nós queremos crescer em alguma área, a gente precisa estudar sobre essa área. Se a gente quer crescer profissionalmente, a gente precisa, certo? Sermos melhores. A nossa convivência
dentro do nosso trabalho precisa ser uma convivência, né, mais palatável. Nós precisamos ser pessoas agradáveis. Nós precisamos orar a Deus e pedir: Senhor, tira de mim essa condição de muitas vezes até descontar nas pessoas que trabalham comigo os meus problemas, as minhas dificuldades. Me ajude para que nos dias que eu não acordar bem, para que eu não seja uma pessoa que vomite, né, o que eu sinto em alguém. Eu preciso ser uma pessoa que convive, né, de forma harmoniosa, porque eu quero crescer. Eu já falei isso, vou repetir, certo? Estudos que foram feitos nos Estados Unidos mostram que para posições altas, né, em grandes empresas, posições altas executivas, certo? Existem muitas pessoas que têm o currículo suficiente para estarem lá, mas eles não tinham o trato suficiente para estarem naquele lugar. Eles não conseguiam conviver, eles não conseguiam equilibrar as suas emoções com as suas capacidades intelectuais, com as suas capacidades de relacionamento com outras pessoas de outra empresa, com a sua própria equipe, liderar a sua própria equipe. Então, eles disseram assim lá na pesquisa: hoje em dia, a principal coisa que as pessoas precisam ter para elas evoluírem é elas conseguirem ter o domínio de si mesmo, para que esse domínio de si mesmo possa então provocar um ambiente de paz aonde você passar. Porque competência tem muita gente é estudada, muita gente tem diploma, muita gente tem um monte de coisa, mas não chega lá, porque não aprendeu a reagir da forma correta. A vida já deu um monte de pancada. E até hoje tem gente que se esconde atrás do quê? De medalhas, de diplomas. Já viu aquela velha imagem daqueles, né, aqueles políticos velhos, bonachões, né, que sempre que alguém vai falar alguma coisa para eles, eles vão lá e soltam a palavra, um palavrão, sei lá o quê. Eles não estão nem aí. Eles estão mais ou menos: eu estou aqui ganhando meu dinheiro, ninguém me tira daqui. Quem que é você para falar alguma coisa? Eles tratam qualquer um como se ninguém fosse nada. Por quê? Porque eles estão confortáveis na posição deles. E essa é a grande questão. Nós não podemos ficar confortáveis na nossa posição. Porque tem uma coisa que Deus nos ensinou, e essa coisa fica para nós, para todos os dias da nossa vida. A nossa vida, se ela não estiver em constante desenvolvimento, ela vai estar em constante regresso. Não existe neutralidade na vida. Você nunca vai estar parado num dia dizendo assim: hoje não estou crescendo e nem diminuindo. Não existe. Você pode até tentar decifrar dessa forma, mas só existe crescer ou diminuir em todos os momentos. E você então pode pensar sobre isso em todas as áreas da sua vida. Isso não quer dizer que você não pode sentar e assistir, por exemplo, um seriado na televisão. Não, você pode estar crescendo ali. Não sei de que forma. Às vezes você está crescendo o quê? Na sua condição de paz, de relaxamento, para que no dia de amanhã você possa trabalhar e não descontar raiva em ninguém, porque você está descansado, você está em paz, beleza. Então, não é deixar de fazer coisas agradáveis, mas é entender que tudo que você for fazer precisa, de alguma forma, estar te fazendo crescer em alguma coisa, porque senão está subtraindo, né? Esse é o grande mito. Para a gente encerrar, então, aí diz o seguinte: Jesus tocou os olhos deles e disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. Você vê que Jesus então está dizendo a eles que eles voltaram a enxergar porque eles tiveram fé de correr atrás de Jesus, de clamar a Jesus, de continuar clamando. É isso, gente, isso é fé. É isso que faz Deus agir, é isso que faz Deus se mover. Eu termino aqui, o problema é esse. Eu estou sempre falando isso. O problema é que hoje em dia as igrejas, elas são todas preparadas para que as pessoas fiquem extremamente emocionalistas no momento dos louvores. As pregações são cheias de parafernálias para tentar também fazer com que as pessoas fiquem emotivas, sensibilizadas, certo? As pessoas podem até levantar as mãos, chorar e fazer várias coisas.
Acontece que o quê? Acabou o culto, pisou para fora da igreja, não leva nada. Porque não teve o quê? Alimento espiritual, não teve palavra. Os louvores foram simplesmente para entreter o coração, não foi para preencher o espírito. Então uma pessoa que sai dessa forma da igreja, não consegue segunda-feira o quê? Reagir e dizer, Deus, não vai ser assim mais. Eu vou reagir. Eu não vou parar aqui e ficar como um coitado. Eu não vou abaixar minha cabeça e dizer, como eu sou sofrido, por que as coisas difíceis acontecem comigo? Não, eu vou me levantar e dizer, Senhor, eu vou reagir. Se é isso que eu tenho que viver, se é isso que eu tenho que passar, então vamos. Eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor disse que está pegando na minha mão e que me guiando, e eu não preciso ter medo, então eu vou avançar. É isso que a gente precisa entender. Então, por favor, em nome de Jesus, que hoje Deus possa nos dar essa graça para a gente abandonar a vitimização, o coitadismo, certo? Esse sentimento só de chorar na presença de Jesus por emoção. Jesus é mais que isso, Jesus cobra ação. E aí última coisa, você acha que esses caras estavam confortáveis? 2 cegos correndo atrás de Jesus, um monte de gente, eles gritando, posição de desconforto. Reagir traz desconforto, não é? Mulher samaritana, fluxo de sangue, ter que cruzar a multidão, desconforto, reação. Jairo, lá, podia perder tudo, foi até Jesus, se humilhou aos pés de Jesus, desconforto. Então, não fique preso no seu conforto que te leva à mediocridade, mas o que? Aceite se levantar para que você possa reagir e nessa reação você volte a ver Deus fazer milagres porque você colocou a sua fé em ação. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar por isso. Que Jesus nos ajude. Não é mais difícil para nós do que para os outros. A gente tem essa tendência de pensar que às vezes as coisas são mais difíceis para nós do que para os outros. Não é não. Cada um tem as suas lutas. Cada um tem as suas adversidades. Deus, Ele dá fé para cada uma. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus nunca vai te deixar sozinho. A Bíblia diz que Deus não coloca sobre nós um fardo maior do que a gente pode suportar. Deus não é o nosso inimigo, Ele não é um padrasto violento. O Senhor Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele tem nos pegado no colo. Ele mesmo disse que 1000 podem cair de um lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós simplesmente olharemos e veremos o castigo dos ímpios, porque vale a pena servir a Deus com integridade, com fé, porque Ele responde orações. Alguns vão dizer, pastor, parece que Deus não faz mais milagres. A resposta é, as pessoas hoje em dia estão vivendo por emoção. Se voltam a agir pela fé, os milagres acontecem. Bendito seja o seu nome, Senhor. Nos ajude a reagir. Hoje, ó Deus, esse é o tema da mensagem. Reação. Se não houvesse reação, esses caras iriam morrer cegos. Se não houvesse reação, aquela mulher ia morrer com fluxo de sangue. Se não houvesse reação, Jairo ia perder a sua filha com 12 anos de idade. Agora, por meio da reação, entrando na posição de desconforto, Jesus fez o milagre. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aceita o nosso louvor e faz a nossa fé crescer, não só aqui dentro, mas quando a gente pisar lá fora. E que o restante da nossa semana seja de fé ativa em todas as áreas da nossa vida. Aceita o nosso louvor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar esse hino. Deus seja louvado.